Olá, estamos aqui em mais um videocast da Rede Pará. No segundo congresso da FEBTOUR, eu tô com a Gabriele Borges nessa apresentação aqui e vamos falar de um assunto muito interessante, muito curioso. Gabriele? Oi, pessoal, a gente está de volta e a gente está trazendo um assunto muito interessante e pouco falado. As convidadas de hoje são a Hortência Ozaki, da Fazenda Bacuri, e a Ruby Vargas, que é gestora do PPBio da INPA, e elas vão falar um pouquinho sobre micoturismo. Para começar, o que seria o micoturismo e como se deu essa parceria entre vocês duas? Começando, o que significa essa palavra, né? Sim. Oi, boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde. Micoturismo vem da junção de duas palavras. Mico, que vem do grego, que significa fungos, e turismo. Então, ele tem dois preceptos importantes. Preservar os recursos que estão na natureza, nesse caso os fungos, os cogumelos que estão na floresta, e desenvolver uma atividade para a população local daquela floresta. Então, já vemos desenvolvendo esse projeto de micoturismo em Manaus, Amazonas, no estado do Amazonas, com diferentes financiadores, que são órgãos, fundações de fomento lá do estado, que seria a FAPEAM, e nesse caso, essa edição desse livro, do Serimicélia, volume número 5, com a parceria do edital PPBio, que é o nosso projeto que se chama Diálogos Multiculturais. Então, a nossa parceria já vem de anos, né? Acho que mais de 5 anos, Hortência. Isso aí. Então, a gente veio com essa proposta de micoturismo, desenvolver esse micoturismo nas trilhas da Fazenda Bacuri, e a Hortência, como iniciativa privada, né, ela topou e deu super certo, tanto que ela implementou dentro do turismo rural dela. Da própria fazenda. Da própria fazenda. Porque o micoturismo era uma atividade de zero impacto, né? E aí e valoriza a floresta de Bacurizais, no nosso caso, né? Então as trilhas já estavam abertas, então chegou só para enriquecer essa parceria e ter uma outra atividade de turismo dentro da fazenda, que é o micoturismo hoje. E Hortência, como que você conheceu essa iniciativa e o que fez te dar esse estalo de quero fazer isso aqui? Na realidade, foi assim, a gente tem uma amiga em comum, que é a pesquisadora a doutora Noemi Shigawa, que esteve na fazenda, né? E aí ela falou sobre os fungos, né? E aí eu já havia percebido que existia vários fungos, não tinha conhecimento, e fui estudar um pouquinho, né? Entender o quanto essa biodiversidade de fungos era grande na fazenda, e que também a gente precisava entender que a gente precisa desenvolver algumas atividades de turismo na fazenda. Então, a cada momento você precisa renovar para que tenha novos atrativos. E aí a gente percebeu como ela já estava implantada em Manaus. Aí eu disse, vamos implantar aqui na fazenda, vamos ver como é que isso acontece, vamos ver como as pessoas reagem, né, a isso. E deu super certo, né, porque as pessoas ficaram encantadas quando você vê, assim, em poucos momentos, uma diversidade aí imensa, né, que aí depois a gente já passou para os cogumelos comestíveis, né, começou a entender todo esse processo. Então, só para complementar aqui, a princípio, né, o que a gente quer mostrar com o micoturismo para os turistas, né, seria encantar eles com diferentes formas, cores, tamanhos, até cheiros que os cogumelos possam exibir nessa floresta. Então, na floresta de Bacuri, a gente já viu que existe uma micodiversidade diferente dos outros lugares e dos outros volumes de Serimicélia que a gente já publicou. Então, hoje a gente está lançando essa Serimicélia, volume número 5, né? Com a Fazenda Bacuri. E quais são as atividades que são oferecidas por vocês? Essa atividade é feita da seguinte forma: é uma experiência onde você vai à floresta, né, faz uma caminhada de 40 a 50 minutos, né, e aí você vai mostrando, né, onde que ocorrem os cogumelos.
Aí a doutora Rubira, ela foi primeiro, nós fizemos com ela várias vezes, né, Rubi? Aí a Rubi vai orientando a diversidade que tem. E aí a gente vai aprendendo. Como a minha formação também sou engenheira florestal, aí ajudou bastante, né? Entender um pouco desse mundo. Mas, assim, essa foi uma atividade desenvolvida em paralelo com elas, porque aí a gente viu a quantidade que poderia ser coletada no período. Depois a gente monta uma mesa para mostrar para as pessoas quais daquelas espécies são comestíveis, qual daquelas espécies podem ser alucinógenas ou medicamentosas, né? E é um só mesmo importante para a diversidade. Aí tu vai ver assim uma infinidade de formatos, cores, modelos que aí te encantam. Realmente as pessoas não têm noção, porque acham que cogumelo é só o chapeuzinho, né? Aí eu me falo um pouquinho sobre... Aí tem diferentes formas de cogumelo. Tanto que a gente às vezes brinca, porque tem crianças que fazem as trilhas, né? E aí a gente pergunta, vocês conhecem os Smurfs e tal? E ele diz sim. Aí tem os cogumelos azuis, os cogumelos amarelos, vermelhos. Então tem infinidade de cores de cogumelos que podem ser encontrados nas trilhas da fazenda. Pode falar. Não, porque é um assunto que é muito curioso, assim, para quem é leigo como eu e o Kleber também. O que te levou a pesquisar sobre os cogumelos? Então, já pesquiso cogumelos há 20 anos, né? Então, eu cheguei no Brasil para estudar um mestrado, doutorado, né? Aí eu terminei ficando. Eu fui encantada por esse mundo dos cogumelos. Mas a minha linha de pesquisa é mais sobre cogumelos comestíveis da Amazônia. Sendo que dos desdobramentos desse micoturismo, eles fazem a trilha e na fazenda já... A hortência cultiva, né? A gente já prepara a semente inócula e ela já cultiva os cogumelos, algumas espécies, e ela, no final, ela faz um prato de degustação dele. No meio desses cogumelos, talvez seja um assunto muito interessante para algumas pessoas. Tem cogumelos alucinógenos, são só chás. Vai, Hortência. A verdade, assim, as pessoas têm muita curiosidade, né? E aí a primeira coisa que pergunta assim, e tem alucinógeno, né? Então, assim, eu fiz a pergunta que todo mundo faz. né? Tem sim, né? Não só alucinógenos, mas a pessoa fala assim, todos os cogumelos podem comer? Aí a gente fala, pode, né? Mas dependendo, só vai comer uma vez. Não é? Uma única vez. Uma né? única vez. Mas assim, a gente procura sempre trabalhar assim, falar dessa diversidade, mas não ter muito esse foco dessa questão do alucinógeno. Por quê? Porque é importante que você saiba realmente o que é que aquilo que é naquela espécie, né? Então a gente no mais chega em gênero, né? E deixa para os pesquisadores falar um pouco dessa questão assim específica, né? Que eu acho que digamos assim, a gente tem pouco conhecimento, sabe? Mas principalmente falando de cogumelos, né? Então a gente prefere que os pesquisadores digam, não, esse é ou não é, né? Assim. Tanto que a gente sempre alerta que nem todas as espécies que a gente encontra são comestíveis. Porque se a gente pensar na estimativa mundial, é de 1,5 a menor até 3,2 milhões de espécies de cogumelos no mundo. Nossa. Só que desse tamanho de espécies, somente conhecemos 1,2, 1,5%. Então, é quase nada, que ele equivale a 150, 170 mil espécies. Para chegar ao 1 milhão que a gente é desconhecido, né? Então, e aí os olhos dos cientistas se voltam todos para a Amazônia, porque ele disse que aqui na área do trópico, Amazônia, ele se encontra maior diversidade. Então, tudo que a gente encontra, tanto que o nosso grupo de pesquisa, que é o Cogumelos da Amazônia, que se desenvolve lá no INPA, ele já está com mais de 25 espécies novas, já que o nosso grupo já encontrou. Mas nem todas elas conhecida a comestibilidade. Então a gente sempre alerta e explica que nem todas as espécies de cogumelo você pode caminhar na floresta e colocar na boca, né? Porque pode ser a última É vez. muito importante.
E é legal, né, ter esse projeto, porque acaba que vira informação pública para quem vai, né? Porque muita gente não conhece, né? Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar de micoturismo, estou sabendo aqui agora. E eu já estou, tipo assim, muito interessada. E, Hortência, como foi que tu sentiu o impacto, assim, de mudança na tua fazenda, no número de visitações antes do micoturismo e agora com o micoturismo? Vale ressaltar que a gente tem 2 tipos de micoturismo, tá? Que é o micoturismo diurno e o micoturismo noturno. Né? Então hoje eu recebo muito mais pessoas para fazer o micoturismo noturno. E o que é isso? Eu vou deixar a Rubi falar o que é esse micoturismo para explicar melhor. Sabe que aí no livro tem uma página que a gente mostra, quiser, deixa eu ver, no livro a gente bota, né, não bota, né, coloca, menciona sobre as folhas bioluminescentes. Era isso então, que eu estava imaginando que era. Porque encontrar o cogumelo que brilha realmente é muito difícil de encontrar. Aqui uma foto, as fotos, algumas delas são do Alessandro Falco, né, que nos ajudou aqui nessa elaboração desse álbum de cogumelos, né? Então é uma reação química que os fungos, nesse caso aí tem sementes, é aquela semente que parece que voa, tipo um helicóptero, não sei de que espécie é. Tipo a semente uma espécie florestal. De ipê, né? Eu acho que é Isso, parecido, aí ela né? é toda colonizada pelo fungo. Esse fungo ele tem uma reação química junto com o oxigênio. Então eu vou explicar, difícil, mas meio fácil, mas que é difícil. A luciferina com a luciferasa, que é uma enzima, ela se entra em reação com o oxigênio, e então ela libera e forma essa reação que a gente enxerga na noite, mas na verdade é o tempo todo, de dia e de noite, que ele está tendo essa reação, porque ela tem contato com o oxigênio. Mais evidente, isso, né? Isso. Deve Aí ser então na fazenda, noite de lua Escura, nova, assim, isso. Aí que consegue fazer as trilhas e observar essas folhas bioluminescentes. Mas a gente já foi atrás dos cogumelos bioluminescentes, só que essa tarefa é mais difícil. Então, mais uma prova de que não é só sobre os alucinógenos, não é só sobre chás, também é um espetáculo visual. Né? Não, e aí você não precisa tomar alucinógenos para ver. Mas talvez. E é interessante que hoje as pessoas, na realidade, quando elas vão para a floresta, porque assim, é uma atividade completamente nova, onde você vai para a floresta à noite, já no finalzinho do dia, e a gente começa a falar um pouquinho, de dizer como é que se comporta essa floresta à noite, né? E quando elas observam a bioluminescência, é como se você estivesse olhando para o universo, só que para baixo. Né? A quantidade de luz e tudo apagado. No início as pessoas ficam assim receosas, tô com medo, tem bicho, tem cobra, aí fica naquela assim, aranha, escorpião, mas depois parecem crianças. Eu vi, sabe? É tipo isso, assim, não, tô enxergando, e eles começam assim, se apaixonam, porque assim, a gente também tem um momento de reflexão dentro da floresta, né? Porque quando a gente coloca a luz da lanterna, e o que você vê são folhas, apenas folhas velhas, digamos assim. Mas quando desliga a lanterna e que fica tudo escuro, volta aquela luz. E também tem lendas indígenas sobre as lamparinas de Jurupari. Então a gente tenta associar, porque nas noites escuras os indígenas iam caçar, né? E na volta, essas luzes que seriam os sinalizadores dela, para ele voltar para casa, né? Então a gente tenta mostrar isso, que aquelas luzes já existiam milhões e milhões de anos ali. E a gente, né, tão pequeno, às vezes tão ignorante, de não entender esse processo, né? Porque a floresta está aí. O que precisa é a gente aprender a olhar a floresta. Eu aprendi muito com elas que a gente precisa olhar a floresta de baixo para baixo, ou seja, observar o que está embaixo, porque a gente sempre olha para cima, olhando toda aquela exuberância, né, da grande floresta, das árvores, mas o que mantém na realidade toda aquela floresta, toda essa exuberância é o que está embaixo. E lá embaixo tem assim um grande espetáculo que as pessoas realmente ficam encantadas e muitas das vezes emocionadas.
e vem para floresta, e vem para a fazenda para fazer o micoturismo, gente, para se, como é que se diz, se inspirar. Por exemplo, eu recebi uma designer de moda que ela veio para a floresta, né, fazer o micoturismo, o objetivo dela era esse, para fazer uma inspiração para uma nova coleção. Que legal. Então é muito diferente, né? É muito único, assim, porque o micoturismo é de cada um. Sabe, a Rubi, quando foi na fazenda a primeira vez pra gente, e assim, as pessoas nem acreditam que aquilo é verdadeiro, sabe, que aquilo realmente está acontecendo. É porque assim, a gente fica tão acostumado em achar que vai ver alguma, digamos assim, algo diferente com a mão, né, humana, que a gente não consegue às vezes perceber o quanto a gente tem, né, e que a floresta está te dando ali. E aí as pessoas se inspiram com isso. Agora eu quero que vocês falem um pouco sobre o livro de vocês, sobre o que ele fala, sobre como a gente pode adquirir, como foi o processo de produção. Nossa, o processo de produção é longo. Mas a gente já está no volume 5, né? Se eu contar da série Micélia desde o início, a gente vai demorar aqui, mas ele surgiu um projeto financiado pela FAPEAM, né, para mostrar essa micodiversidade, ou seja, diversidade de fungos que se encontra na Amazônia, né. Então, graças a esse livro, que a gente colocou como um álbum para micoturismo, que seria uma ferramenta para ser utilizada nos diferentes locais com micoturismo. Então, o primeiro volume a gente fez lá em Nova Irã, uma iniciativa privada junto a um hotel, né, de um Jungle Lodge. Foram nossos parceiros, né, no volume 1. Aí no volume 2 a gente já foi para a reserva do INPA, uma reserva que fica no rio Cuieiras, né? E aí que a gente mostrou a parte dos fungos bioluminescentes, e de lá que sai uma espécie nova para a Amazônia, que é a Mycena christinae, seria a segunda espécie relatada para a Amazônia. Depois, então, no terceiro volume, o que acontece? A gente monta essa mesa hermosa, toda colorida, diferentes tamanhos, até as texturas, porque tem os cogumelos super duros, né, e os bem molinhos, aqueles que são, a gente chama de efímeros, aqueles que você colhe e em seguida logo morre, né? Se você não fez a foto naquela hora, já era. Então, aí as pessoas sempre perguntam, tá, e essa mesa bonita? E quais são os comestíveis? Então, a gente meio que cansou de responder essa pergunta e logo fizemos o volume 3 mostrando os fungos comestíveis da Amazônia. Só que daí eles perguntam, e aí, dá para cultivar? Então, no mesmo volume 3 a gente mostra como que é o cultivo, as técnicas de cultivo as mais utilizadas, né? No volume 4 a gente já fez, deixa eu ver, os fungos mais diferentes, mais difíceis de achar, porque eles só nascem em noites de lua, aqueles falos, por exemplo, né, os fungos casteroides, né, noites de lua cheia, né, com a luz da lua, eles começam, eu não sei, acho que tem aqui o falo na letra P, aquele que é o difícil, deixa eu ver, eu estou sem óculos aqui, são aquelas espécies difíceis de achar. Então a gente fez um volume, é o seguinte, que ele nasce de um ovinho, e eles são difíceis de achar. Então o volume 4 ele fala somente de gasteroides, só que e cada volume ele tem uma pegada diferente, uma estrutura diferente. Então também aqui a gente tem que agradecer a Laura, né, a Laura que é a nossa editora, que faz todo esse designer do livro, né? E no volume 5, né, que chegamos já na Fazenda Bacuri, várias sessões de fotos, íamos juntando, mas teve uma hora que a gente disse, não, a gente tem poucos gêneros ainda, não, mais uma visita, a gente fez mais uma visita, caminhou por todas as trilhas 3 dias seguidos para a gente juntar o número de gêneros o máximo possível que a gente conseguiu encontrar e identificar, mas a gente só consegue até nível de gênero, porque senão a gente não termina os livros. Muita coisa, né? E é isso que hoje, né, graças a Hortência aqui, agradecer publicamente a nossa parceria aqui, dos frutos da parceria. E lembrando que lá na Fazenda Bacuri tem um fungário. O primeiro da Amazônia Atlântica.
a gente tem um fungário, né? Ou seja, é um espaço onde a gente coleta os fungos e coloca lá. Então, quando a pessoa vai, no período de floração também, ou independente do período do ano, a gente tem um espaço reservado para os fungos. Foi assim, é uma coisa muito nova pra gente, mas é uma coisa muito curiosa para as pessoas, sabe? Então, elas ficam assim encantadas. Esse é um mundo que encanta. Eu te digo assim, a gente foi miceliado. É isso. E quais são as expectativas de visitação para a COP30, né? É inevitável não falar da COP30, já que a gente está no ano da COP, da cidade da COP, para o estado da COP, né, também. Então, como é que tá a expectativa para a visitação? Você acha que vai ter mais gente? E aproveita e já divulga como como faz para visitar? A gente tem Vamos falar um pouquinho sobre a expectativa da COP30, né? A gente passou agora recentemente por uma avaliação técnica, né? A Fazenda Bacuri passou por essa avaliação através da Setur Pará, onde eles fizeram todas essas experiências para validar essas experiências tecnicamente, né? Por quê? Porque vou falar um pouquinho do que é a rota, porque a rota a Fazenda Bacuri foi que desenvolveu um roteiro em parceria com diferentes parceiros, né? Então a gente tem a Rota Amazônia Atlântica, o site é rotaamazoniaatlântica.com.br, onde você pode entrar lá e você vai ver todas as nossas experiências desenvolvidas. Para a COP30, essas experiências foram todas validadas, ou seja, a gente está dentro de um padrão de qualidade para as pessoas que estão vindo. Então, você visitando o site, você vai conseguir ver preço, você vai ver toda a estrutura do como é uma experiência na Fazenda Bacuri, no Sítio Raiz, ou no Observatório do Sacaca, né? Então, lá vai ter uma diversidade de experiências. E assim, as expectativas são grandes, mas a gente sabe que é apenas um evento, né? Então, assim, a gente é muito tranquilo e muito consciente de que trabalha-se turismo sustentável. Isso é fato. Então, a gente está ali não só nessa data, mas para mais tempo. Ou seja, se não der para ir nesse período, pode vir em outros períodos que a gente vai receber. Porque é isso que a gente fala, sabe? Não é uma coisa de chegar a 60, 80 pessoas a fazenda receber. Não vai receber. Nós temos a capacidade, né, ambiental, a gente precisa colocar isso, a gente precisa dizer isso, né? Porque eu acho que é importante, principalmente com relação à pesquisa, que não adianta a gente ir lá receber 80 pessoas, acabar a nossa floresta, né? Sim. Não é esse o objetivo, mas é fazer, por isso que é importante o livro, né? Porque para as pessoas entenderem que o nosso trabalho é um trabalho fundamentado também com uma pesquisa, porque a gente quer levar isso para mais pessoas, né? Não só para as pessoas, os turistas, mas para a nossa gente, para a nossa comunidade, né? Que eu acho que isso que vai fazer a diferença. A gente fazer esse trabalho e falar para elas que isso é a longo prazo, né? Não só apenas para um grande evento mundial como esse. Então acho que a gente pode encerrar, né, Gabi? Você tem mais alguma coisa? Vocês falaram como entra em contato com vocês? Sim. Eu coloquei o site da Fazenda Bacuri e tem o site da Rota Amazônia Atlântica, que é mais focada no turismo, que é fazendabacuri.com.br e rotaamazoniaatlântica.com.br. Rubi, quer falar o site do Ímpar? Pesquisa não quer mais trabalho. Só no momento a gente tem o site da divulgação, que é o @projeto... PPBio. Não, é projeto _diálogos multiculturais. No Instagram? No Instagram. Perfeito. A gente quer muito agradecer vocês, Hortência, Rubi. É uma parceria muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar e eu sou muito curiosa, então isso despertou muito a minha curiosidade. Eu acho que do Kleber também.
E agradecer por vocês terem falado, agradecer também quem está assistindo, quem pôde acompanhar. E agradecer ao Kleber também por estar aqui comigo. Na realidade, eu tenho um pezinho na biologia, então eu já acho fungos algo muito interessante, são organismos muito interessantes. E eu fiquei ainda mais curioso, é um projeto bem legal, muito bonito. Com certeza eu vou estar pesquisando, vou estar dando uma olhada. E é isso, agradeço a todos que acompanharam a gente aqui, agradeço a Gabi, como sempre. A parceria da Estácio com o Congresso da FEBTOUR. E é isso, compartilhem mais uma vez essa ideia, deem uma olhada no site, no Instagram, e a gente agradece a vocês pela companhia. Obrigado. Mais tarde teremos outras entrevistas com outra apresentadora, então esse é o nosso tchau, nosso adeus. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.